Oi, oi, pessoal! O segundo episódio da nova temporada do Papo Integrado, o videocast que reúne as maiores marcas de antiparasitários e as melhores conversas sobre a cadeia produtiva da carne, está começando e o assunto em pauta hoje tem impacto direto na lucratividade das fazendas, é a gestão da pecuária de corte. Diante das inúmeras transformações socioeconômicas, culturais, políticas, tecnológicas que vêm ocorrendo em todo o mundo, as habilidades gerenciais são determinantes para o sucesso da atividade. Então, vamos falar sobre as ferramentas de gestão, como planejar, executar e fiscalizar a administração, o gerenciamento das fazendas de forma eficiente. Você é o nosso convidado especial e aqui nós também temos um timaço de convidados especiais. Aqui ao meu lado o Robert Silva, ele que é gerente de marketing e técnico de grandes animais da Boehringer Ingelheim. Bem-vindo mais uma vez, Robert. Obrigado, Paulinha, mais uma vez aqui, falar um tema tão importante, que é a gestão da pecuária de corte, né? Hoje aí, os nossos convidados são pessoas que eu admiro muito, são amigos, né? E acho que a gente vai ter um grande bate-papo hoje aí para trazer aí para o nosso público. Com certeza. Bom, o César Franzão, ele é médico veterinário e gerente da Terra Desenvolvimento Agropecuário. Bem-vindo, viu, César? Obrigado, Paulinha. Obrigado, Robert. Primeiro, agradecer do convite do Robert, como a gente é amigo há muito tempo, é uma satisfação estar aqui. É isso aí, a gente que agradece, viu, César? E fechando o time, o Renato Anderlini, que é médico veterinário e consultor na Brooks Agropecuária. Bem-vindo. Obrigado, Paulinha. Obrigado, Robert, pelo convite. Prazer estar ao seu lado, César, aqui para evoluir num tema tão importante para a gente conseguir explicar um pouco do que é esse trabalho que a gente desenvolve, né? É isso aí. Robert, para começar, qual a importância da gestão e de um planejamento estratégico na pecuária de corte, esse setor tão importante da nossa economia? Bom, Paulinha, a gestão é praticamente tudo, né? Para a gente pensar em lucratividade, rentabilidade, avaliar, né, aonde a gente precisa melhorar. A questão você precisa medir, né? Isso em todas as variáveis que a gente tem na pecuária, dentro de uma fazenda, né? Desde as variáveis econômicas até os índices zootécnicos, parte produtiva, tudo faz parte da gestão. E isso pode fazer, inclusive, a diferença de você ter lucratividade, estar no azul ou estar no vermelho, principalmente em anos onde você tem grandes desafios, como foi esse ano, como está sendo esse ano, com o preço de arroba aí um pouco abaixo do nosso patamar histórico, né, com os custos um pouco mais elevados. E quando você tem essa gestão, né, e tem todas as contas na ponta do lápis, é muito mais fácil e muito mais ágil para você tomar decisões estratégicas dentro da propriedade, assim como uma empresa. Ou seja, é preciso, César, conhecer a empresa globalmente. Esse é o ponto de partida e, como o Robert falou, isso vai ajudar também nas tomadas de decisões cada vez mais assertivas. Exatamente, Paulinha. A gente sempre costuma falar que quem está no vermelho não cuida do verde, né? Então, a gente precisa estar bem organizado e cuidar bastante desse planejamento, desse monitoramento para entender onde a gente está, onde as fazendas estão, para que elas possam ter um excelente monitoramento, principalmente financeiro, e que estejam produzindo arrobas por hectare para que consigam ter um resultado excelente. Então, tem um equilíbrio aí, né? A gente sempre sabe que tudo tem a ver com o quanto a gente gasta e quanto a gente fatura. Então, a gente diminui seu lucro, né? Então, essa rentabilidade vem daí, mas precisa ter um equilíbrio e um monitoramento muito ajustadinho aí para a gente poder seguir e ter realmente resultado positivo. São os dados que vão ditar as regras do jogo? Exatamente. Os dados, esse monitoramento, essa coleta de dados é muito importante, porque a gente parte de um planejamento e daí vai ocorrer toda a implantação de controles para você ter esse monitoramento bem feito e, lógico, tem que ter um acompanhamento
mensal e trimestral disso para ter correção de rota, né? Todo planejamento a gente tem que fazer uma correção de rota. E geralmente as pessoas fazem o planejamento e esse planejamento ou fica lá em cima da mesa ou dentro da gaveta e ninguém olha para ele. Então, acho que o grande negócio é olhar para esse planejamento, conseguir enxergar o que você está fazendo e nos momentos, que nem nós tivemos uma safra muito dura, 22, 23, todo mundo sabe, com a variação de preço da arroba e tudo mais. E isso trouxe, lógico, uma variação de planejamento. Nós tivemos que ir lá mexer na estrutura, tudo que a gente tinha planejado, principalmente os investimentos para controlar um pouco as despesas, para conseguir garantir o resultado. Ou seja, Renato, não é a cria, não é a recria, não é a engorda que vai dar lucro ao pecuarista. É uma gestão bem eficiente que vai dar bons resultados. Então, eu gostaria que você contasse agora para a gente como é trabalhada a gestão lá na Brooks Agropecuária, né? Uma empresa, um projeto lá no estado do Mato Grosso do Sul, que vem de uma família que pertencia ao setor de vestuário e desde a década de 90 vem investindo na pecuária de corte. É um desafio bem grande, né? Particularmente sobre Brooks, um grupo de fazendas, né? São núcleos que representam várias unidades de fazendas e, consequentemente, informações que transitam entre essas fazendas, né? Então, quando a gente fala do planejamento, que o César comentou, quando a gente fala da lucratividade, a gente tem que olhar que esse tipo de informação ela sempre é oriunda de um organismo, né? De um ser biológico, de uma questão agronômica, de uma questão climatológica, nutricional e mercadológica, né? Então, a gente tem que somar todos esses tipos de conhecimento com base em fazendas que têm perfis diferentes de atividade, né? São fazendas que trabalham com cria, fazendas que trabalham com gado elite, né? Para produção de genética, para a própria produção. Fazendas de recria e engorda, todas trabalhadas com o SISBOV, né, rastreabilidade do governo, então gera um fluxo de informação muito grande e com movimentação de animais constantemente entre as propriedades. Fora isso, movimentações externas, né, então toda essa operação ela começa lá embaixo, na raiz, né, de como você define qual tipo de ferramenta você vai utilizar, né, que tipo de software, né, tem vários softwares no mercado hoje, né. A gente não pode posicionar que um é melhor que o outro, porque existem aplicabilidades diferentes. A gente tem que entender qual ferramenta atende mais a determinada necessidade, né? Então, tem ferramentas que você armazena dados e, como o César comentou, e trabalha um planejamento do que vem acontecendo, e tem ferramentas hoje que já trabalham com uma inteligência artificial e que pode, com base nessas informações que você coleta, você olhar para um resultado que está por vir, né? Inclusive com um valor de arroba de mercado, né? Então, dá para a gente até mesmo somar esse tipo de conhecimento em ferramentas distintas, né? Mas uma operação de Brooks um pouco complexa, depende de mão de obra, depende de pessoas, né? São pessoas que estão envolvidas, né? Então, a gente tem que ter uma gerência sobre as pessoas envolvidas para que essas pessoas atuem ao lado do campo, ao lado da gerência das propriedades, dentro dessa hierarquia da fazenda, que tem que ser respeitada, para que a gente possa vir numa fazenda de cria com a informação correta de uma maternidade, para que esse animal, quando vai parar numa fazenda de recria ou engorda, numa terminação, com ou sem um confinamento, por exemplo, está carregando uma informação que vem da sua base, para que a gente possa tomar uma decisão melhor de qual é a estratégia que esse animal vai para recria e para engorda, para que a gente possa definir lá numa próxima estação, ou uma interferência no momento que ela está acontecendo, né? De um protocolo, de uma resync, de um entoramento, para que a gente possa definir e tentar escolher um produto melhor, com mais acabado para uma fase de terminação, né? E a gente já sabe que esse produto oriundo lá na recria e na engorda, ele tem uma interferência direta de como é feita a própria matriz dentro da propriedade, né? Perfeito. Agora, César, quando a gente fala sobre o planejamento estratégico, o controle, o gerenciamento, né, o desenvolvimento dessa gestão das fazendas, a própria terra tem soluções específicas para os seus clientes. É sempre importante lembrar que não existe receita de bolo, né? Pronta. Sim. Isso é uma verdade. Muitas vezes as pessoas acham que não, vai chegar aqui, vai implementar os processos e está tudo certo. Mas o primeiro passo que a gente sempre dá dentro de uma propriedade é conhecer essa propriedade. Como o Renato falou, cada fazenda tem sua particularidade. Ele está num grupo de fazendas, que a Brooks são várias fazendas, sim, e cada uma tem sua particularidade e uma aptidão para uma atividade pecuária mais definida. Mas o que a gente faz? A gente vai para dentro dessa fazenda e faz
um mapa das oportunidades para poder entender qual das atividades ou qual atividade vai ser melhor lá dentro, entender o que levou essa fazenda até aquele momento. Aí, a partir daí, a gente constrói com esses dados, que são muitas informações, que a gente vai pegar dado produtivo, ver quanto está produzindo de capim, como é que estão os pastos, como é que está a cerca, infraestrutura, casa de funcionário, ver tudo. É uma avaliação, coxo de sal, bebedor de água, ver realmente onde é que está a oportunidade dessa fazenda. E a partir daí a gente constrói um planejamento. E esse planejamento é o coração para que tudo se desenvolva. Porque nesse planejamento a gente faz modelagens das diferentes atividades que podem ser exercidas dentro daquela fazenda. E a partir dessa modelagem a gente consegue ver o faturamento que vai ter, o quanto ele vai poder ter desembolso, o quantas arrobas ele vai produzir. Lógico que isso linkada àquela visão que a gente viu da oportunidade de pasto, de como é que ela está. Lógico, melhoria de pasto, trabalho de reforma de pasto, manutenção e outras coisas, e até adequação da lotação da fazenda. Porque muitas vezes ela não tem uma lotação adequada. E a partir daí, o planejamento feito, vem a parte da execução desse planejamento. Para começar a execução, nós precisamos, como o Renato bem falou, nós temos vários softwares no mercado, a gente faz uma implantação de controle para que essas informações saiam do campo e entrem dentro de um software. Isso é uma coisa que parece simples, né? Mas a gente está falando com pessoas que têm culturas diferentes, que estão no campo, e elas precisam aprender e entender como isso funciona. Então, pega-se e treina toda a equipe da fazenda para que eles coletem a informação. Que essa informação pode chegar numa caderneta, num livro de controles, num mapão de gado, e vão chegando para serem incluídas dentro do sistema. E a partir daí se começa o desenvolvimento gerencial, que é um acompanhamento, na verdade um monitoramento de todos os indicadores financeiros, que essa parte financeira é até mais cômoda de fazer, porque é feita no escritório, e quem lança são as pessoas financeiro ou o secretário do escritório, que pega as notas, que faz as compras, lançam no sistema, a gente tem uma conciliação de nota e conta bancária, e a partir daí a gente faz o produtivo com as informações que vêm do campo, que daí são os indicadores zootécnicos que a gente consegue computar e ver quanto está produzindo. Porque hoje é fácil você chegar para um produtor de soja e falar assim, quanto você produziu? Eu produzi 70 sacos por hectare. Aí você fala para um produtor de carne e fala assim, quantos arrobas por hectare você produziu? Muitas vezes eles não sabem. Fica uma interrogação, principalmente porque toda a produção de uma fazenda de pecuária é medida em quilos. Quantos quilos eu produzi de carne por hectare? Que é isso que vai pagar minha conta lá no final. Então, com todos esses dados coletados, eu consigo ter essa informação e essa informação sobe para ter uma descida de decisão, que daí cai na mão do gestor, e o gestor, como o Renato e outros que estão aqui, tomam a decisão e desce para o campo do que foi decidido e como vai se continuar o jogo. Entendeu? Então, esse movimento que é feito de acompanhamento mensal e trimestral dentro das fazendas. Pode complementar. O César e o Renato trouxeram uma coisa muito importante, né? Que é capacitação de pessoas. Exatamente. Né? Acho que no episódio anterior a gente já discutiu um pouquinho esse tema de capacitação, né? Mas além da gente falar de sanidade, de nutrição, manejo de pastagens, né? A parte reprodutiva também, mas tem um fator muito importante nisso, que são as pessoas. Fator humano, né? Fator humano. E a capacitação é uma atividade chave para o sucesso. Né? Tanto do pessoal que está no campo, mas também do pessoal que está no escritório ali, que Sim. faz a administração. Entender, né, o que é. Acho que para onde que vai aquilo, Exatamente. Até eu queria saber quais são as principais qualidades de um bom gestor. O que um bom gestor deve ter, César e Renato também. Olha, Paulinha, eu sei de uma coisa que é muito importante hoje. Todas as ações dentro de uma fazenda são processos. Sim. E os processos dependem de pessoas. E se a gente não treinar essas pessoas não vão conseguir executar os processos. Então, aí é o primeiro ponto. Que todo o processo que eu falo vem lá desde um manejo de curral, de uma troca de pasto, um manejo de pasto, colocar sal no coxo, limpeza de bebedor, desde aí de baixo para cima. E um bom gestor, a gente vê que tem diferentes qualidades, né? Um bom gestor. A gente até brinca muito, tem alguns amigos que a gente conhece que são excelentes gestores, mas o gestor é aquele que que consegue absorver aquela informação e tomar uma decisão rápida.
de uma forma eficiente para que surta resultado sobre as outras pessoas. Quer complementar, Renato? Acho que esse olhar analítico, né, de enxergar, a palavra é a decisão, né? Conseguir digerir essa quantidade de informações que vem, né? Tentar tirar um pouco um pensamento enviesado, né? Alguma coisa que vem de cultura, de produção de fazendas, né? Tirar isso de lado, olhar um pouco a atividade em números, em estratégia e conseguir tomar a decisão, mas principalmente quando a gente se refere ao que foi comentado aqui, que essa decisão ela interfere diretamente na gestão de pessoas, né? Então, quando a gente está falando de números, da coleta de dados que vem lá, como ele falou, do curral, eu gosto muito de colocar um termo que a gente trabalha que seria a cultura de coleta de dados, né? E o que é essa cultura de coleta de dados? Envolve não só a capacitação, mas o quanto as pessoas estão entendendo e aceitando que a fazenda ela precisa passar por um processo de modificação e não é só tecnológica, é de como você se apresenta, como você tem a postura do seu funcionário para entender a importância da coleta, a importância da ferramenta e dessa capacitação e com base nessa cultura que é criada na propriedade, a gestão olhar para isso, olhar para os números de maneira analítica, transformar em decisão e conduzir um time, né? É uma operação complexa, né? Perfeito, Renato. Robert, agora há pouco César falou sobre os índices zootécnicos. Qual a importância desses índices? Quais os principais indicadores que devem ser utilizados na pecuária de corte? Bom, Paulinha, esse é um tema bem completo e complexo, né? Talvez o indicador que mais se utiliza aí é o ganho de peso dos animais, né? O peso do lote, enfim. Tem vários outros indicadores, como o César trouxe, né? Arroba por hectare, taxa de fertilidade, taxa de natalidade. Acredito que são vários, né? E aí cada propriedade tem ali o seu de preferência, dependendo da atividade. Até, assim, passar essa pergunta para o César e para o Renato, que tem experiência em várias propriedades. Mas eu lembro que dois índices que, assim, tirando a questão de ganho de peso, que pesam bastante, é a questão de índice de mortalidade, né? Que às vezes a gente faz uma modificação ali que reduz esse índice de mortalidade em 0,5%, já muda a questão da rentabilidade da propriedade. E a questão também, em fazendas de cria, principalmente, a questão da taxa de fertilidade, né? Num processo de ATF, isso também muda a realidade ali da fazenda e o dinheiro que está entrando em caixa, né? Mas eu vou deixar pro César e pro Renato aí. Passa a bola para você, então, César. Tá bom. Não, são vários indicadores que a gente nunca pode olhar ali sozinho, né? A gente tem que olhar os indicadores, olhar um conjunto de indicadores para ver onde está indo essa fazenda. Como o Robert falou, tem alguns índices numa fazenda de cria, na reprodução, fertilidade, mas o índice de perda pré-parto, esse é um índice importantíssimo, que ele é um índice multifatorial, que muitas vezes a gente ele tem um fundo sanitário, mas ele tem um fundo nutricional, de manejo e outros que a gente ainda não sabe muito bem detalhar isso, mas ele é muito importante. A natalidade, né? A mortalidade de todas as formas e saber a causa do que morre, porque daí a gente consegue controlar. Só que no final das contas, quando a gente olha para uma fazenda e pensa na rentabilidade, no resultado financeiro dela, o que pode nos ajudar a ter isso? É bem o que o Robert comentou no começo. A gente fala que tem 4 indicadores, que são os indicadores que carregam o resultado, que é o desembolso, quanto eu gasto por cabeça por ano, o GMD, que é o ganho médio diário, a lotação e, por último, o valor de venda. Então, desses 4 indicadores, tem 3 que eu domino, né? E tem um que eu não domino, que é uma commodity, que é o mercado. Então, eu tenho que trabalhar muito bem os que eu domino, tentando segurar ali, fazer o GMD, porque quando chega numa fazenda e você olha assim, o que eu vou produzir, como eu vou controlar. Eu preciso ter o desempenho que meus animais ganhem 550 gramas por dia, ponto final. Numa fazenda de recria engorda. Vamos dizer que essa é a média que ele colocou lá. Então, ele tem que criar condições nessa fazenda para que essa fazenda possa
entregar essas 550 gramas por dia. Numa fazenda de cria, já muda, é um GMD de 320 gramas por dia. Então você vai trabalhando ali e vai tentando entender. Por isso que eu falo, às vezes não é só isso, é uma correlação de indicadores. Mesma coisa numa fazenda de cria, eu tenho que desmamar 158 quilos de bezerro por vaca exposta. É um outro indicador. Então a gente começa a navegar nesses indicadores. O Renato pode até falar melhor que ele está lá no dia a dia, né? Também nessa labuta aí que não é fácil. E você está tentando trazer as informações para dentro de casa para construir os indicadores. Então isso é um desafio muito grande do dia a dia da fazenda. Que você pode dar de exemplo lá da Brooks? Da Brooks, eu acho que, no geral, em termos das atividades, né? Quando a gente fala dos indicadores, a gente tem que se preocupar principalmente com os que a gente chama de alavanca de negócio, né? E acho que o ganho de peso, como o Robert falou, é uma alavanca, né? Quando você eleva um pouco o seu ganho de peso, você eleva numa proporção, uma porcentagem X o ganho, a produtividade da propriedade. Mas a gente fala, mas esse índice está relacionado com o quê? Com uma fazenda de recria, de engorda? Sim, mas o ganho de peso de um animal está relacionado diretamente com uma estação e um score corporal da mãe dele numa fazenda de cria, né? Então, quando a gente falar de um desempenho de uma fazenda de recria e engorda, que o indicador principal dentre outros, né, valor que a gente não controla, preço de mercado, enfim, mas a gente define uma estratégia de dieta, se ele está num apasto, num semi-confinamento, num intensivo, no próprio confinamento mesmo, quando a gente falar de definir uma estratégia de dieta, se a gente não se preocupar com uma genética desse animal, de quem você compra os animais, né, que são os fornecedores para um confinamento, ou se você tem uma propriedade de cria, já é sabido, por exemplo, que um animal, a performance de ganho de peso dele hoje num confinamento, por exemplo, no tempo que ele recebe o trato, ele tem uma relação direta com um terço intermediário de quando ele era um produto dentro da gestação da mãe dele. Então, essa vaca, essa matriz na propriedade, depende de um outro índice que é um score corporal, que é o peso dela. Qual é o peso que ela entra na estação? Se ela é uma novilha, se ela é uma vaca, que peso ela entra na estação, se ela entra no começo ou no fim da estação, né? Então, pelo fato dela ser uma novilha, pode ser que ela vá entrando um pouco mais tarde na estação e depois de algumas tentativas, você pode correr o risco de não analisar esse dado e estar descartando uma novilha e mantendo uma vaca dentro da propriedade por um erro de estratégia, né? E esse animal que nasce de uma fêmea dessa com score corporal determinado dentro da propriedade é quem tem a composição de um tecido muscular de um animal dentro do seu terço intermediário de gestação, por exemplo. Só que a gente só vai enxergar isso lá na frente, né? Então, é um ciclo muito longo para a gente pegar o animal na sua fase de terminação no confinamento e falar quem que era a mãe dele e quem que é o pai dele, né? Então, os indicadores, eles são um pouco isolados, mas eles têm uma correlação direta, né? Então, indicadores reprodutivos, taxa de concepção, taxa de prenhez, fertilidade da fêmea, score corporal, mais o ganho de peso, ele está linkado diretamente com esse tipo de informação. Né? Esse ponto que o Renato trouxe é bem interessante, porque isso, na temporada anterior, nós discutimos com o professor Flávio, né, do APTA, sobre isso, né, sobre esse momento, né, a importância da gestação, né, no animal no futuro. Né? Então, esse ponto que o Renato trouxe é muito importante, né, se observar, e realmente a gente tem que pensar que assim, o ciclo da pecuária é desde o momento que essa vaca emprenhou, né? Começa ali, né? A gente pode dizer que começa ali? Não, talvez até um pouco antes, né? Na escolha do touro, né? A sua estação, na hora que você resolve abrir sua estação. Então, é muito interessante que é esse ciclo que a gente tem que olhar todo o ciclo, né? E aí eu queria fazer uma outra pergunta, Paulinha, se você me permite. Claro! Para os meus amigos aqui. Assim, a gente está falando muito de índices zootécnicos, né? Acho que a Terra tem um trabalho interessante com essa questão dos índices zootécnicos ligados a índices econômicos, mas tem um ponto importante, né? E aí, a importância do benchmark, né? Que nem o César falou alguns índices, que tem que chegar eu não me lembro agora, César, a 230 gramas, acho. Você falou alguma coisa de... 320 gramas, vamos falar, gramas. Vaca, fazenda de cria. Fazenda de cria. Mas de onde que sai esse número? Isso é importante explicar, né, Robert? Vamos lá. Exato. Na verdade, isso todos esses números vêm de um benchmarking, que é construído pela Integra, a Terra participa desse benchmarking. Esse ano foram 813 fazendas que participaram.
E a gente consegue colocar todos os indicadores que são coletados da mesma forma. Então, a gente tem uma padronização e a gente consegue comparar uma fazenda com a outra. Então, eu sei, sei qual dos sistemas de produção, se é cria, recria e engorda, ou se completo, qual deles está dando dinheiro, se eles têm confinamento ou não, se eles têm agricultura ou não, e tem um índice de agricultura separado. Então, isso é bem curioso, porque cada ano a gente se surpreende, né, com algumas coisas. Se a gente for pensar, só para trazer a nível de curiosidade, né, a gente teve agora na safra 22, 23, que acabou de fechar, a maior variação de queda da arroba dos últimos, 30 anos, 40 anos, que a gente nunca tinha ouvido falar nisso. E na hora que a gente for ver a média de venda dos clientes, ainda eles conseguiram ter R$ 273 de média de venda de uma arroba. Então, esse é um número que você fala assim, mas como é que ele trabalhou para chegar aí? A gente trabalha fazendo média durante a safra, né? Talvez essa safra agora, 23, 24, pode ser que ela seja pior. Porque quando eu falo safra, eu falo de julho a junho. De julho a junho. Exatamente. Julho de um ano a junho de outro ano. E eu fecho a safra agrícola. E a gente trabalha dessa forma e o benchmarking é feito assim, comparando essas fazendas e até dividida por bioma. E são fazendas que estão no Brasil, no Paraguai e na Bolívia. Tá? Eu não sei, Renato, se o Renato já conhecia o benchmarking, eu acho que já, né, Renato? Já conhecia, sim. A gente acompanhou um trabalho com outras ferramentas também, realizado pela Integra, e conheci uma ferramenta de mercado que trabalha com inteligência artificial, que tem a capacidade de ter dentro da ferramenta esses dados, né? E aí a gente consegue, com base nesse benchmark, você posicionar a propriedade, né? Tudo de interesse do que você quer enxergar, de qual índice você quer se posicionar, né? Para se comparar no mercado, né? E no caso Brooks, por exemplo, como o grupo de fazendas é muito grande, é importante também a gente se posicionar sobre qual índice a gente quer atingir dentro de casa primeiro, né? Isso porque quando a gente olha para os índices nacionais, né, para se comparar, uma coisa é a gente olhar os índices Integra, os índices Terra, os índices de empresas e fazendas, né, que trabalham com tecnologia, outra coisa é a gente olhar o índice nacional, né? Não chega a ser estranho a gente enxergar alguns índices de valor de arroba produzida ano no índice de Brasil, né, César? Acho que é baixíssimo quando a gente tenta posicionar uma propriedade e uma propriedade vizinha de uma cana, vizinha de um eucalipto, que é um concorrente muito forte dentro do agro, né? Então, você produzir boi hoje, você produzir a proteína animal, você tem que ser um guerreiro dentro das fazendas, né? O pecuarista em si hoje, se não tiver esse diferenciamento, esse número para se comparar, se posicionar, né? E tentar enxergar qual é a posição dele dentro da atividade, começando dentro de casa e depois perante aos seus concorrentes do negócio, ele não consegue ir para frente, né? Resumindo, então, César, a gente pode dizer que, de um modo geral, os pecuaristas gerenciam o seu negócio, mas a diferença está no meio, nos mecanismos utilizados para fazer esse gerenciamento. É isso que vai refletir no resultado final? Exatamente, porque na hora que você olha um resultado de um benchmark, por exemplo, eu consigo me comparar e falar assim, se tem gente fazendo e está atingindo esse resultado, eu posso fazer. Ou eu tenho, pelo menos, a oportunidade de tentar chegar perto do resultado. Não se limitar, né? Não me limitar, é o que eu estou fazendo. É avançar sempre mais e mais, né? E olhar para o lado e falar assim, o que ele está fazendo de diferente que eu não faço? E tentar enxergar isso e poder colocar isso dentro da minha... não é que eu vou mudar. Minha fazenda não faz estratégia entre safra, minha fazenda não faz estação de monta. A gente encontra muitas fazendas que têm vários desafios, que não reformam pasto. Só que eu não vou mudar isso do dia para a noite. Eu vou construir um planejamento plurianual de 5, 6 anos para poder fazer isso num ciclo longo, que eu vou conseguir entender e colocar isso dentro do meu faturamento e do meu desembolso. Senão daí eu começo a atropelar. Tem empresas que conseguem fazer isso mais rápido, que isso aí depende do gestor ser um cara muito eficiente, tomada de decisão e tudo mais. Então, eu acredito que são pessoas que fazem isso acontecer mais rápido ou mais devagar. E que a gente sabe que isso pode acontecer. O segredo é transformar esses dados todos em lucro, né, Renato? Só que essa transformação, ela exige um passo primário, né? Que muitas vezes as pessoas que estão à frente das fazendas, às vezes são também empresários, né? Trabalham em outras atividades,
Primeiro, às vezes não tem muito tempo para enxergar a propriedade de uma maneira diferente. E segundo, que a gente precisa de alguns passos anteriores, né? Então, quando o César comenta sobre 5, 6 anos de avaliar o resultado, ou como o Robert falou, de 3 anos de um ciclo, desde a mãe até o bezerro sendo terminado, um produto, né? Um animal. Mas a gente tem que olhar lá para a raiz do problema, né? Da fazenda, porque apesar de ser tecnicamente simples da gente entender, mas nós estamos falando de um ambiente hostil, né? Nós estamos falando de propriedades que não têm energia, ou propriedades que possuem geradores, que a internet é dificultosa, e aí quando a gente fala em dados, a gente está falando de uma infra por trás, né? Então, a gente precisa, primeiro, para a gente criar a cultura de coleta de dados, para tomar decisão, para fazer benchmark, a gente precisa olhar uma infra, né? Como é que eu vou posicionar? Então, por exemplo, eu cito a Brooks, né? A experiência que a gente vivencia hoje, mas dentre outras propriedades, nós estamos falando de um grupo de fazendas que tira animais de um banco de dados e põe animais em outro banco de dados. São fazendas que muitas vezes elas não se comunicam, ou que se comunicarem é por pouco tempo. A internet ela não é constante. Então, na hora que você vai definir um software para uma fazenda, não adianta você falar que você quer software A ou B do mercado. Você precisa olhar e decidir qual atende a sua necessidade. Será que cabe a mim colocar um software local, um software de uma plataforma web, ou se ele for exclusivamente web, eu consigo coletar dados em ambiente offline no curral, e esses currais eles se comunicam, você consegue transportar a informação de uma fazenda para outra quando você transporta animais fisicamente. Então, existe uma operação de infra antes, que a gente tem que ter essa atenção, né? E que muitas vezes, quando você vai num escritório de uma grande empresa em São Paulo, você tem uma infra determinada, né? Você tem um departamento de TI que monta tudo isso. Nas fazendas, não. Fica na nossa cabeça tentar olhar para isso, tentar criar essa estrutura para depois chegar nos 6 anos de dados, né, César? Para depois poder olhar e falar, olha, como é que a maternidade vai coletar dados no curral? E aí você precisa ter uma certa interferência, não é no manejo sanitário, não é no manejo dos animais, não é no manejo do gerente da fazenda, mas sim na cultura de coleta de dados, no manejo de como essa informação ela vem parar ao escritório, para que essa informação do escritório vá parar na ferramenta, para que ela vá parar num ambiente online, para que quem esteja um pouco distante dessa rotina possa olhar em tempo real e tomar essa decisão, né? Então, a interferência ela começa lá no campo, né? A que horas você vai manejar esse animal? É feito um manejo sanitário? Será que dá para a gente casar um manejo de identificação desse animal? Dá. Essa informação pode vir parar ao escritório? É possível a gente imputar num sistema para que o gestor olhe essa informação da condução da estação de nascimento, do índice de reprodução, de um diagnóstico positivo ou negativo, para interferir e falar, olha, não vamos ou vamos a um resync, vamos ao repasse, enfim. Existe uma raiz antes que a gente tem que tratar e é uma dor muito grande, né? Muito grande mesmo. Robert, queria complementar? Não? Não, na verdade, eu estou aqui pensando um pouco no que eles trouxeram, né? Esse é um ponto importante, né? O dado, enfim, a coleta de dados, mas também das informações, mas também como essa informação vai ser trabalhada, né? Assim, não adianta você ter a informação, você pode ter a melhor coleta de dados do mundo, mas se essa informação não saber o que fazer e não tomar a decisão, pode ser também um ponto crítico, né, desse ponto, né? E aí a gente falando de propriedades grandes, como a Brooks, né, que ali a gestão, né, é uma gestão complexa, mas a gente tem um desafio também nas propriedades menores, né? Não só na coleta de dados, mas também na gestão, né? E muitas vezes a gente vê, e aí algumas experiências que a gente tem aí, é que o pecuarista hoje ele não vê o gado ou o animal que vai para abate como um produto, né? Geralmente ele não vai nem no frigorífico ver o abate do animal dele, né? Então ele não sabe o produto que ele está produzindo. Então é super importante esse ponto também, né? Então a gente tem o básico, que é a coleta de dados, mas também tem o produto final e analisar essa informação do produto final, que aí ele vai conseguir tomar algumas decisões, né? A gente sabe hoje que tem uma questão importante aí, né, nos frigoríficos da cisticercose, hoje um dos problemas sanitários principais nos frigoríficos. Continua, né? Continua sendo, já não é de hoje. A questão de lesão de carcaça também, de contusão de carcaça, também são pontos importantes, que às vezes num manejo que você faça, em algum manejo básico de treinamento, capacitação, resolve ou diminui muito.
E já que você falou na questão sanitária, né? A sanidade, ela também deve estar no radar de uma gestão eficiente. Então, quais as dicas você pode passar agora à nossa audiência em relação a um programa de controle sanitário para a pecuária de corte, Robert? Bom, tudo parte do planejamento, né? Acho que o César citou muito bem a questão, né, do índice de mortalidade. Você saber que categoria, saber o motivo dessa mortalidade, né? E não só a mortalidade também, como perda gestacional, enfim, tem outros fatores que a parte de saúde influencia muito. E você ter um plano sanitário, um programa sanitário ao longo do ano, sabendo já em que momento você tem que aplicar um determinado medicamento, usar as vacinas corretas ali para sua propriedade, com certeza vai ajudar muito na redução desses índices, ou na melhoria desses índices, né? No caso de mortalidade, reduz a mortalidade, e vai ajudar também no desempenho. A gente tem que pensar que sanidade, saúde animal, não é um custo, não tem que ser vista como um custo, ela tem que ser vista como um investimento. E quando a gente olha, né, aí os benchmarks que a gente tem, né, César, o investimento na sanidade geralmente é irrisório. É irrisório, né, e pode trazer um resultado. É irrisório pelo resultado que ela traz e que garante um resultado, né? Que na verdade a sanidade ajuda a garantir o resultado. Sem sanidade você não tem performance de ganho de peso, não tem um bom índice de mortalidade, tem vários outros indicadores. Eu estava até comentando com o Robert um pouco antes da gente entrar sobre um caso sanitário que, às vezes, você adequar um programa sanitário de uma fazenda, você consegue fazer com vários produtos que a gente tem no mercado e fazer com que eles sejam aplicados no momento certo, que vai trazer o melhor resultado. Então, isso é uma condição assim, que não tem que abrir mão. Se for pensar, na maioria das propriedades hoje, se for pensar em sanidade, é em torno de 1% do que você gasta com desembolso. E dependendo do problema da doença, o estrago pode ser, Pode ser muito maior. Muito, muito maior mesmo. Entendeu? Então, são coisas assim que é relevante, é totalmente relevante e, lógico, quando a gente pensa em programa sanitário, né, eu fico pensando, tem que ser uma coisa pensada para ser feita na época certa. Se a gente fizer na época certa, a gente está brigando com o parasita quando ele está fraco. Então, não temos muito desafio e as pessoas conseguem conciliar isso dentro de uma fazenda, nos manejos, que nem o Renato acabou de falar, de usar os manejos que você já tem que fazer, preconizar ali para usar os manejos sanitários junto, com algum manejo de reprodução ou de pesagem, de outras atividades corriqueiras da fazenda. Tanto você, César, como o Renato deram vários exemplos de ferramentas que auxiliam na gestão das fazendas de corte. E novidades? Tem novidades? O que esperar para um futuro? Renato, quer começar? Tem bastante coisa, né? Tem muita gente pensando à frente, tem muita ferramenta nova saindo, ferramentas que complementam ferramentas, né? Importante a gente ressaltar que a gente nunca está fechado a uma, né? A gente precisa só de um pouco mais de adesão, né? Só fazendo um parênteses, mas se a gente olhar um número do Censo Agropecuário, a quantidade de fazendas que existe no Brasil hoje passa de 2 milhões de inscrições estaduais. E a gente olhar quantos são produtores de tecnologia, você não deve ter adesão de 1% das fazendas ao uso de tecnologia, né? Então, já existe tecnologia que não utilizada e existe muita novidade. Novidade que parte de formas de pesagem de animais, por imagens, por tipo de imagem, por infra, por câmeras de mensuração, né? Tipos de comedouros e bebedouros associados a leitores de brincos que associam o manejo do animal para que você não precise levar o animal ao curral, tipos de leitores de sobra de coxo num confinamento, né? Que são detalhes importantes quando a gente fala num custo de boia, de trato dia, o quanto isso sobra para você criar um recálculo da estratégia de dieta, enfim. Há diferentes maneiras, né? Há leitores de currais de confinamento hoje sendo trabalhados que avaliam, por cálculos matemáticos, o comportamento de animais dentro de cada curral, dentro de cada baia no confinamento. Então, quantas vezes esse animal deita, quantas vezes ele levanta, se ele está no começo, se ele está no fim, que momento que ele vai comer. E isso geram números, geram algoritmos que podem ser trabalhados para você definir a sua estratégia e quebrar alguns paradigmas, né? A gente fala...
repetidamente isso, né, de usar a tecnologia, usar as novidades e quebrar alguns paradigmas, né? Eu cito muito como exemplo e não digo que sou a favor nem contra, eu sempre olho a situação naquele momento, mas a famosa pesagem de animais no curral, não vou levar porque estressa, porque não ganho peso, né? Ou vou bater gado no curral ou não vou, né? Quando você não pesa, você fica no escuro. Quando você pesa, será que eu perco peso? Perco, mas será que você não redefine uma estratégia? Você não identifica o ponto de quem te rouba alguma coisa, né? Não vou falar do boi ladrão, uma coisa simples da gente enxergar, mas quem não mede não enxerga. Se você quebrar um paradigma de que, ao invés de eu não pesar, se eu pesar, será que eu posso redefinir, identificar problemas e recalcular para compensar não só o que eu não fazia, como tomar uma nova decisão? Então, muita novidade, muita coisa para usar. Basta quebrar um pouquinho, abrir a cabeça, quebrar um pouco de paradigma e ver que a tecnologia dentro da propriedade, na pecuária em si, não na agricultura, mas na pecuária em si está faltando um pouquinho de aceitação. Entender que tem parceiros do mercado, empresas que se comunicam, que não são concorrentes, porque, na verdade, quando você pega um número, como eu mencionei lá, um N muito grande de produtores e um N pequeno de adesão aos desenvolvedores, a gente tem uma gama muito grande de coisa para fazer, né, César? É verdade. É trabalhar cada vez mais para que isso seja aplicado em larga escala, né, César? Exatamente. Ouvindo o Renato falar aqui, começou a passar um filme, né, desde quando eu era gerente de inovação ali há pouco tempo atrás, e a gente viu muita coisa vindo no mercado. E tanto dessa parte de monitoramento de animais, ele falou das câmeras, de tudo, isso é uma tecnologia que está vindo. Tem os colares, né, que agora virou brinco, que monitora movimento, o animal também, levanta, né, deita, tal, consegue controlar várias coisas. E até uma das fazendas, a gente tem uma coisa que a gente faz quando a gente entra numa fazenda, às vezes é fazer um inventário dessa fazenda. Então a gente faz a contagem de estoque. Então, vai lá, vai uma equipe, conta animal por animal e faz uma pesagem por amostragem. Um dos clientes que sempre nos contratava falou assim, não, César, esse ano nós vamos fazer diferente. A gente vai usar drone para fazer a contagem. Só que ainda não chegou a tecnologia da pesagem, Renato. Então, eles fizeram a contagem do gado e um peso estimado por categoria mais ou menos que eles estipularam para poder conseguir fazer o controle do inventário. Então, essa auditoria é feita para poder entender. Então, a gente vê que já tem outras tecnologias. Daqui a pouco vai estar lá o drone, vai voar a fazenda, vai ver por pasto que tem em cada pasto e vai conseguir saber o peso ainda dos animais que estão lá. E é uma tecnologia muito, muito rápida, que está vindo com uma certa velocidade. Tem clientes nossos no Mato Grosso do Sul de confinamento, que acho que há 1 ano e meio atrás colocaram as câmeras para começar a fazer as pesagens. E essas pesagens começaram sendo feitas, só que agora eu tive lá faz uns 6 meses e eles falaram, agora que o negócio está ficando bom. Porque é a educação, o aprendizado do algoritmo, né, Renato? Até o algoritmo ter aprendizagem, ele demora um pouco e ele fala, então tem lá a câmera, ele sobe na balança, filma o animal tal, e assim vai fazendo monitoramento com várias pesagens por dia. Mas com tudo isso, a gente tem a tecnologia, tem tudo, como o Renato falou um pouco agora atrás, a gente ainda tem uma dificuldade que é a implantação dessa tecnologia, dessa infraestrutura em todos os lugares. Nós sofremos com isso. A gente atende muitas fazendas de Pantanal, Mato Grosso do Sul, e muitas vezes, Renato, nós ainda estamos na caderneta de anotação que sobe a informação para o escritório. E o sonho é que mude esse cenário, né? Porque daí a gente diminui o erro e várias outras coisas que a gente sabe que tem nesse mecanismo. Mas ainda é o que tem trazido um pouco de controle para nós. Mas eu acho que com a tecnologia cada vez mais rápido, a gente vai conseguir estar mudando de patamar aí com uma maior facilidade, compreensão das pessoas e com a vinda dessa geração que está chegando, né? Que é uma geração que agora até estava discutindo isso com alguns amigos, que é agora os totalmente digitais, né? Que estão se formando agora, estão com 28 anos aí dessa geração, né? Que não sabem, que não conheceram a nossa época, não existia internet e toda a tecnologia, né? Bom, programa chegando à reta final desse episódio tão produtivo. Eu quero ouvir a mensagem que você deixa, né, sobre tudo isso que a gente falou aqui hoje. As fazendas precisam ser encaradas como empresas, e são empresas rurais com uma série infinitas variáveis. Então,
tudo, gente, precisa ser muito bem avaliado, planejado, executado, fiscalizado. Então, a sua mensagem final, Robert, começando Paulinha, por você. acho que você praticamente resumiu, né, esse episódio. Né? Nós falamos bastante de análise de dados, de informação, de gestão, dos desafios que nós temos, né? E acredito que, assim, além da implementação, né, e do uso das informações, a questão da capacitação, nós passamos por pessoas. E a capacitação dessas pessoas é um ponto-chave nesse processo. E aí, tem várias empresas que ajudam com isso, que estão capacitadas para treinar, né? Profissionais que estão capacitados para isso. Então, você pode estar migrando para a IATF, você vai ter profissionais ajudando. Enfim, tem tecnologia, tem como fazer, e é buscar essa informação, ir atrás e implementar, a vontade de implementar e fazer essa gestão. Para quê? Para garantir que você tenha não só os melhores índices zootécnicos e produtivos, mas também os melhores índices econômicos e que sobre dinheiro e que entre muito dinheiro no bolso aí do pecuarista. É isso aí, máxima eficiência e rentabilidade, né, Renato? Com certeza. A mensagem que eu quero deixar aqui para todos é que o produtor, e como o Robert colocou, né, existe o grande e o pequeno produtor, mas a complexidade ela é igual para todas, né? Não importa o tamanho da operação, de quantas fazendas, ou se você tem uma ou 20, ou se você tem 1.000 animais, 500 ou 5.000. O desafio é o mesmo para todos, pessoas e aceitação. Usem a tecnologia, enxerguem o quanto você vai se deparar num mercado futuro não tão distante, que o pequeno produtor ou ele entra na tecnologia ou entra no número da gestão, na gestão, ou ele vai ser absorvido por um grande, porque existem estudos já que poucos vão sobreviver ao mercado, né? A concorrência porteira fora é muito grande. Ou você entra ou você está fora do mercado, né? Esse é o recado que eu quero deixar, né? É trabalhar... Não é opção, né? É trabalhar para o pequeno se transformar no médio, o médio no grande e assim por diante, né, César? Eu acho que sim. A gente tem que, quando eu penso em tudo isso, a gente tem que trabalhar processos e pessoas e entender os números. Porque se a gente for bom de gente e bom de número, a gente vai ter bom resultado. Então, independente do tamanho, siga um processo, implantem tecnologia, cuidem da tecnologia. Quanto mais a gente tiver processo dentro da fazenda e usar as tecnologias, melhor vai ser a nossa rentabilidade. E tudo isso com um bom planejamento que vai dar certo. Renato, César, Robert, muito obrigada por essa aula aqui hoje sobre gestão e sucesso para vocês. Voltem sempre, tá? E muito obrigada a todos vocês que acompanharam a segunda temporada do Papo Integrado, o videocast que reúne as maiores marcas de antiparasitários e as melhores conversas sobre a cadeia produtiva da carne. Lembrando que todos os nossos conteúdos seguirão disponíveis no canal do YouTube da Boehringer e também nas redes sociais da nossa dupla imbatível, Ivomec e Topline. Até a próxima temporada. Muito obrigada a Boehringer pela parceria e a confiança de sempre. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.